O tema de hoje é um tema muito pertinente, de acordo com tudo que a gente tem ouvido, né? Como é que nós fazemos com os nossos filhos, né? Como é que nós fazemos com os filhos da aliança? O que é que a Bíblia exige de nós e como é que nós devemos ensiná-los à luz disso, com respeito ao culto público. E vamos falar também sobre o culto doméstico, né? E eu queria, antes de começar, que nós orássemos e pedíssemos que o Senhor nos abençoasse nessa tarde, que fosse uma tarde proveitosa para nós. Senhor, nós te louvamos por tudo que nós já temos ouvido até agora. Confessamos, ó Deus, a nossa incapacidade em entender as tuas coisas por nós mesmos, também de colocá-las em prática. Por isso nós carecemos e necessitamos do teu Espírito Santo, nos auxiliando, nos ajudando, nos ensinando, nos apacentando. Tem misericórdia de nós, dá-nos, ó Deus, momentos de reflexão agora à tarde. Nos ajuda, Senhor, a compreender o que a tua palavra fala em detrimento daquilo que nós achamos, em detrimento daquilo que o mundo fala. É isso que nós pedimos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta, pode passar aí, Sibeli. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, se der errado com o que eu falar aqui, alguém me avisa. A primeira pergunta é a seguinte: culto é lugar de criança? Então, antes da gente passar a falar sobre como nós ajudamos os nossos meninos e as nossas meninas a se comportarem no culto público, como é que nós devemos ensiná-los, em primeiro lugar a gente precisa saber a importância disso. Porque se nós não entendermos que criança precisa ficar no culto, se nós não entendermos o que é o culto público, nós como mães não teremos condições de cobrar nada dos nossos filhos, né? O que nós vamos cobrar vai ser algo apenas mecânico, então a gente precisa entender. E eu queria voltar à segunda palestra que nós temos hoje, quando o pastor disse e explicou um pouquinho sobre o que é o princípio regulador do culto e o princípio normativo para o culto. Eu sei que vocês estão, a maioria de vocês pelo menos está acostumada com esses conceitos, né? E eu queria dar uma rápida pincelada. O princípio normativo do culto é aquele utilizado pela Igreja Católica, pela Igreja Luterana e por muitas igrejas evangélicas. Esse princípio diz o seguinte: a Bíblia não proíbe, a Bíblia não diz expressamente, não pode dançar na igreja. Não diz isso. Então a gente pode fazer, porque a Bíblia não diz que não é para fazer. Esse é o princípio normativo. E o princípio regulador do culto, que é o princípio adotado por todos os reformados, é aquele que diz que só pode ser feito no culto público aquilo que a Bíblia expressamente afirma e manda. Tá? Então a gente precisa entender isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tudo que nós fazemos no culto público, tudo, desde a hora que a gente entra até a hora que a gente vai embora, tudo que é feito no culto público precisa ser prescrito expressamente pela palavra de Deus. E aí eu desafio você a me mostrar um versículozinho, um só, que mande, já que o princípio regulador do culto diz que tudo tem que ser ordenado pela Escritura, então mostre-me um versículo no Novo ou no Velho Testamento que diga: tira as crianças da igreja, mande as crianças para a salinha na hora da pregação, tirem as crianças de perto de mim, diria Jesus. Muitas vezes nós pautamos aquilo que nós pensamos pelo pragmatismo, pautamos aquilo que nós pensamos, é a nossa prática de culto e outras práticas também da vida, mas o assunto aqui é culto. Pautamos a nossa prática por aquilo que a gente acha que dá certo, por aquilo que a gente vê as escolas fazendo, o mundo fazendo, a psicologia fazendo, a didática fazendo, a pedagogia fazendo. Mas no que tange ao culto público, não tem ciência no mundo, e nem a ordem nenhuma dada na Escritura, não tem ciência no mundo que possa contradizer aquilo que a Bíblia fala. E aí, como eu disse a vocês, me mostrem um versículo na Bíblia que expressamente ordene que as crianças sejam retiradas do culto, e eu vou mostrar para vocês alguns, porque não vai dar tempo de mostrar todos, mas eu quero mostrar para vocês alguns que, ao contrário, ordenam expressamente e mostram que em toda a história da igreja, no Velho e no Novo Testamento, o culto é familiar, o culto é para a família da aliança.
E as crianças estão incluídas na família da aliança. Então eu queria que você abrisse comigo o texto de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versos 15 e 16. E o texto diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Aqui está falando de culto, tá, gente? Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então, a conclamação para o culto solene aí é feito para todo o povo de Deus. E ele vai citar algumas categorias: os anciãos, os filhinhos, os que mamam. Lá em Êxodo, capítulo 10 também, versos 8 e 9, nós vemos aquela briga com Faraó por quem ia sair para adorar no Egito. E Faraó queria que fosse apenas uma parte do povo, e Moisés disse o que para ele? Não, nós vamos até com o nosso gado prestar culto ao Senhor no deserto. É todo mundo. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Então, levanta acampamento e bora todo mundo. Deuteronômio 20 é um texto maravilhoso, que a gente vai usar mais no final, mais especificamente. Eu só vou lê-lo agora, depois eu vou fazer uma pequena reflexão sobre ele. Deuteronômio 6, 20 diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Aquela criança ali está acostumada, ela foi criada num ambiente onde ela conhece todos os testemunhos, os estatutos e os juízos de Deus. 2 Crônicas 20, verso 30, também nos ensina a mesma coisa. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo o povo estava de pé para ouvir a lei de Deus. Ali era culto. Toda a família do pacto estava junta, toda a família da aliança estava junta para ouvir a palavra de Deus. Quando nós apartamos os nossos filhos desse privilégio, nós estamos tirando bênçãos deles, e a gente vai ver isso daqui para frente. Pode passar. A promessa é para vós e para vossos filhos. A geração e a descendência foi a forma como Deus escolheu que traria o Redentor ao mundo, não é isso? Não é através das gerações? E todos os textos que você lê a respeito de ensino aos filhos, você for para o Salmo 78, você vai ver isso. Que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos as vindouras gerações, a fim de seus filhos, que ainda hão de nascer, se levantassem. O tempo todo a Bíblia fala isso, que a promessa é para nós, para nossos filhos. O pacto de Deus com seu povo é um pacto de aliança perpétua, de gerações. Foi através de gerações que o Messias veio para nós, né? Através das gerações é que a igreja permanece de pé no mundo. Então essas promessas, todas as promessas da aliança sempre incluíram os filhos. E o culto solene é o ponto máximo da relação de Deus com seu povo, não é? Não foi isso que a gente aprendeu aqui hoje de manhã? Nós temos 6 dias onde nós cultuamos a Deus com a nossa vida, sim, mas tem um que é especial. E esse um é o domingo, né? É o nosso domingo, é o nosso Shabbat, é o nosso descanso. É quando Deus especialmente se relaciona com o seu povo. E por que os nossos filhos deveriam ser excluídos do momento mais importante da vida da igreja, que é o momento de culto? Os meios de graça são oferecidos ao povo de Deus no culto público, não é isso? Quais são os meios de graça? A oração, a pregação, a ministração dos sacramentos. Então, quando você pensa dessa forma, a gente até se assusta. Porque eu privaria meus filhos dos meios de graça.
Porque eu diria aos meus filhos, sai, agora não, você não. Se aquele é o momento mais especial, a não ser que esse não seja o momento mais especial da minha vida. Porque se esse é o momento mais especial da minha vida, então ele precisa ser o momento mais especial da vida dos meus filhos, da vida de toda a minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem a quem vocês vão servir. Eu não, José disse, né? Eu e a minha casa. Então era ele e os seus, e sempre foi assim. No Antigo Testamento, no Novo Testamento era assim também. Quando uma família se convertia, vinha, batizava, era todo mundo, vem-se embora, é todo mundo. Nós somos nós somos uma família. E aí a gente tem que entender isso, que é no dia do Senhor, isso foi falado aqui hoje, eu copiei e falei. É no dia do Senhor, no culto público, pela pregação de um ministro ordenado, que Cristo alimenta, nutre, corrige, conforta, disciplina e guia as suas ovelhas. É dessa forma que Deus resolveu cuidar da sua igreja, guiar a sua igreja, através de um ministro ordenado. Lembra que foi dito aqui hoje pela manhã? O pastor não pode ficar dando púlpito para qualquer um. Ele é o responsável por alimentar a sua igreja, ele, os presbíteros da igreja. São eles que alimentam, são eles que cuidam do rebanho. E outra frase que foi dita hoje aqui de manhã: o culto é a oficina onde nós somos transformados à imagem de Cristo. É no culto público que isso acontece, gente, através da pregação do Evangelho. E a gente pode não compreender como isso acontece. E eu vou dar um exemplo para você de uma construção, onde cada domingo um tijolo é colocado. Você não vai aprender tudo sobre a lei de Deus, sobre os seus mandamentos, sobre a forma como você deve adorá-lo, sobre como você deve agir em cada situação da sua vida. Você não vai aprender tudo isso em um culto, nem em 2, nem em 10. Isso é um processo que vai levar a vida inteira, não é? Então, cada culto que a gente vai, cada pregação que a gente ouve é um tijolinho nessa construção, nessa edificação, para nos formar, nos transformar à imagem de Cristo. Então, se eu tenho esse entendimento para mim, se eu prezo tanto pelo culto a Deus, se eu sei o que significa o dia do Senhor, se eu sei que os mandamentos de Deus não foram postos de lado, se eu sei que o 4º mandamento exige que esse dia seja separado para o culto solene, por que eu tiraria os meus filhos do momento mais importante do culto? Porque o culto é feito de 2 momentos: o momento em que o povo de Deus fala com ele e o momento em que Deus fala com o seu povo. Qual dos 2 é mais importante? O momento em que Deus fala com o seu povo. Os puritanos diziam que quando um ministro fiel sobe ao púlpito e começa a pregar e a expor as Escrituras, é Cristo quem está falando da sua igreja. É o próprio Cristo. E aí, nesse momento, onde Cristo vai falar à igreja, eu digo: crianças, saiam. Pode passar. A permanência das crianças no culto público é dever dos pais e privilégio das crianças. É isso que está aí? É dever do pai e da mãe e é privilégio das crianças. E aí eu fiz uma conta, só para a gente ter uma noção do que a gente faz. Uma conta básica. Quando as crianças são excluídas da pregação da palavra de Deus, tem igrejas que tiram na hora da mensagem, o que é muito ruim. Tem igrejas que tiram desde sempre, o que é muito pior. Eu conheço igrejas que fazem a oração inicial e despacham as crianças para essa linha. Eu conheci uma esposa de pastor que ela disse para mim: na minha opinião, criança não devia nem pisar na igreja. Elas já deviam chegar e ir direto para a classe. Elas não precisavam pisar na igreja, né? E aí eu fiz uma conta básica. Vamos supor que na sua igreja tenha 2 cultos por domingo: culto da manhã e culto da noite. Se a sua criança é privada da pregação, em um ano ela terá perdido 104 pregações do Evangelho. Sabe quanto é isso ao final de 10 anos? 1.000
240 pregações do Evangelho, exposto e pregado por um ministro ordenado e chamado por Deus para fazer isso. Note que eu não estou menosprezando o trabalho do departamento infantil, por exemplo, que é outra história. Escola dominical não é culto, isso é uma diferença que a gente precisa saber fazer. Tá? Culto solene é culto solene. Reunião da SAF, conferência, palestra, escola dominical, isso é outra história. E aí você vai fazer do jeito que você quiser, né? Então, na escola dominical tem classe para crianças, ótimo. É um momento importante, precioso? Claro que é. Mas não queiram comparar uma aula de escola dominical que eu dou com a pregação feita por um ministro ordenado, chamado para isso. É muito diferente. Então, quando nós excluímos as nossas crianças, quando ela tiver 10 anos, que é geralmente a idade em que as igrejas aí começam a lutar com um pré-adolescente que nunca ficou sentado assistindo uma mensagem, e aí a partir de agora ele vai ter que se acostumar ao invés de ir para a classinha. E muitas dessas classinhas nós vemos, não um cultinho, se isso pudesse ser chamado de cultinho, mas nós vemos uma historinha rápida, um videozinho, muito lápis de cor, brinquedo, né? Então as crianças vão para um playground ao invés de estar no culto público, né? Então, com 10 anos de idade, essa criança terá perdido 1.040 pregações. Isso é um absurdo, isso é impraticável. Se você juntar tudo isso, você vai ver que o seu filho, ele vai ter um arcabouço. Eu falo isso de experiência própria. A minha experiência não é paradigma para nada nem para ninguém. O nosso paradigma é a palavra de Deus. Mas todos os meus filhos foram criados dessa maneira. E todos os meus filhos com 10 anos conversavam sobre teologia com o pai deles, todos eles. E faziam perguntas que eu falava: não sei, ajuda, socorro. Porque eles foram acostumados desde cedo a botar a cabecinha para funcionar. A gente vai continuar falando sobre isso mais tarde. Então, se nós vemos o culto como privilégio e entendemos que estamos diante do Deus de toda a terra, se ansiamos e esperamos por esse momento durante toda a semana, se entendemos o sentido do ajuntamento solene do povo de Deus para adorá-lo, por que negaríamos esse privilégio aos nossos pequenos? Nós não queremos sempre o melhor para os nossos filhos? Não é isso que a gente quer? Então, como que a gente diria para eles, na hora que Deus vai falar com o povo dele: você não, você atrapalha, sai. David Clarkson escreveu o seguinte sobre o que é o culto público. Olha que coisa linda. Por isso é que às vezes eu acho que falta um entendimento do que é o culto público. Falta amor ao culto, falta amor a Deus, a saber o que Ele faz no meio do seu povo, quando o seu povo se ajunta. Porque se a gente tivesse esse entendimento, de forma nenhuma ia acontecer como acontecia com a gente, quando o Areb não era pastor ainda, e nós visitávamos algumas igrejas, e queriam, na hora da mensagem, tirar as crianças, e aí chamavam para sair, e ficava todo mundo de cara dura lá, porque o Areb não permitia que eles saíssem de jeito nenhum. E aí a professora vinha, passava e fazia. Aí eu fazia. Daí a pouco vinha o diácono. Sabe, é assim: como você tem a cara de pau, né? O coração mau, a ponto de permitir que a gente venha aqui, tira essas crianças daqui. E a gente tinha que brigar para que os nossos filhos prestassem culto a Deus. Isso é um absurdo. E aí David Clarkson escreveu o seguinte: olha que coisa linda. O Senhor comprometeu-se em estar com cada um dos seus santos individualmente. Mas quando eles estão reunidos em culto público, todos esses compromissos individuais estão conjuntamente unidos. O Senhor compromete-se a deixar defluir, por assim dizer, um fluxo de sua presença confortadora, revigorante para cada um dos que o temem. Mas quando muitos desses indivíduos ajuntam-se para adorar a Deus, esses diversos fluxos então combinam-se em uma única torrente. Assim, portanto, a presença de Deus, que desfrutada em particular é um mero regato, em público
torna-se um rio que alegra a cidade de Deus. O Senhor tem um prato para cada alma que individualmente o serve de verdade. Mas quando muitos indivíduos se congregam, há uma grande variedade, uma confluência, uma multidão de pratos. A presença do Senhor no culto público, então, torna-se um banquete espiritual. Não é isso que a gente tem experimentado? Não é isso que a gente tem experimentado nas nossas igrejas? Quando o culto termina, você está... Deixa eu procurar minha amiga. Cadê Fernanda? Vem cá. Menina, viu? Foi isso que a gente conversou essa semana. Que mensagem, que pregação. Eu também estava lendo sobre isso. Não é isso? Não é Deus se movendo no meio do seu povo, não é todos nós juntos experimentando o apacentar de Deus na nossa vida? Por que os nossos filhos não podem participar disso? Por que nós excluiríamos os nossos filhos de tão grande bênção? E esse é um ponto que a gente não costuma pensar. O Davi, um dos meus filhos, estava escrevendo um artigo para o Inconformado sobre esse tema, sobre a visão de um filho que foi criado, deu na igreja do lado da mãe, né? Eu estou falando a parte de quem ensina, né? Então ele foi contar, ele já é um adulto, tem 20 anos hoje, e ele foi contar a visão dele, a perspectiva dele. E nós estávamos numa conferência e quem estava lá era o pastor Pat Tripp, aquele que escreveu Pastoreando o Coração da Criança. E o Davi falou, eu vou lá conversar com ele sobre esse tema, porque certamente ele vai me dar mais subsídio, né? E aí chegou para ele e foi direto. Pastor, o que você acha de tirarmos as crianças do culto público? E a resposta dele foi essa. Eu nunca tinha ouvido isso. Nunca tinha pensado por essa perspectiva. Ele disse, seu filho está quebrando o quarto mandamento. Eu falei para vocês. Pergunta 117 do Catecismo Maior. Como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? O sábado ou o dia do Senhor deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias, e em fazê-lo nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus. Para este fim, havemos de nos preparar. Então, o que é exigido de nós é que gastemos o nosso tempo no culto público e particular ao Senhor no dia que Ele reservou para Ele. Então, quando os nossos filhos não fazem isso, não gastam o seu tempo no culto público, mas eles são retirados do culto público, eles estão quebrando o quarto mandamento. E aí, a gente vai refletir um pouquinho por que muitos pais agem assim. Por que muitos pais gostam, primam, brigam por isso nas suas igrejas quando não tem. Por que muitos pais desejam que seus filhos sejam retirados do culto público? Em primeiro lugar, por desconhecimento. Esse eu acho que é um motivo de grande parte dos pais desejarem que seus filhos estejam fora do culto público. Não entendem o que foi isso aqui que David Clarkson falou, né? Essa maravilha que é o culto público. Desconhece todas essas passagens que nós lemos aqui, falando que o povo estava todo em pé, gente, não estava sentado no ar-condicionado, ouvindo toda a lei. Estava em pé diante de Deus, ouvindo a leitura da lei. Né? E as crianças, os que mamam, os velhos, todo mundo junto. Então, em primeiro lugar, eu acho que por desconhecimento. Em segundo lugar, eu coloquei algumas razões que eu pensei, né? Certamente tem outras razões, né? Mas algumas que eu vejo muito por onde eu passo. As mães compartilhando comigo, conversando comigo, né? o que elas sentem, né? Muitas vezes também porque as pessoas estão acostumadas a terceirizar todas as áreas da vida do filho. Então não são mais as mães que criam os filhos. Quem cria os filhos são os papais, são as creches, são os avós, né? Então, se eu já me acostumei a terceirizar todas as áreas da vida do meu filho, por que não terceirizar também a vida religiosa do meu filho? Não é? Então, eu passo para alguém, eu não estou com ele ali do meu lado para ensiná-lo que hora de levantar é para levantar, que hora de sentar é para sentar, que hora de fechar o olho para orar é hora de fechar o olho para orar. Eu não quero ter essa responsabilidade, porque eu estou acostumada a passar a bola para frente.
motivo? Os pais hoje em dia, não sei se hoje em dia ou se sempre, ou de um tempo para cá, não tem mais controle sobre os filhos, né? Então também passa por uma crise que as nossas famílias vivem dentro das igrejas, né? Então eles querem ter pelo menos sossego na hora da pregação. Esse é o argumento mor, né? Porque se o meu filho estiver ao meu lado, eu não assisto a pregação. E isso deve fazer a gente pensar. Porque se você tem um bebê, ok. Mas eu não posso entender porque uma criança de 6, 7, 9 anos te atrapalha a fazer alguma coisa. Isso só acontece se você não a disciplinou, não a ensinou, não a corrigiu. Uma criança nessa idade é uma criança que já está apta para te obedecer da primeira vez que você falar qualquer coisa para ela. A menos que você tenha deixado de lado essa parte, né? Muitas vezes também isso acontece porque os pais têm medo dos seus filhos deixarem de gostar da igreja. Esse é um argumento que eu já ouvi muito a minha vida inteira. Ah, mas se eu obrigar ele a ficar sentado, ele vai crescer gostando da igreja, não. Ok, aí tem uma ideia muito errada nesse pensamento. Por quê? Porque filho não pode ser criado fazendo o que gosta. Ele tem que ser criado fazendo o que é necessário, o que é obrigação. Ou se o seu filho disser para você: então, mãe, não estou mais afim de ir para a escola. A escola é ruim, é chato, tem muita tabuada, detesto tabuada, mãe, não vou mais fazer tabuada. Aí você fala: tá bom, filho, você não quer, né? Ou seu filho está com pneumonia e ele tem que tomar uma injeção, um antibiótico, e ele diz: não gosto. E você vai dizer: tá bom, filhinho, né? Você não gosta? Então não toma. Não é assim. Só que na questão de você dar um antibiótico, você dar uma injeção para o seu filho, é questão de vida ou morte imediata, iminente. A questão do culto é questão de vida ou morte a longo prazo. Porque se você não ensina o seu filho a amar as coisas de Deus, não pense que vai descer uma aura, alguma coisa muito mística, que vai fazer o seu menino de 10 anos falar: ai, que vontade de ir para a igreja. Vou ler a minha Bíblia todos os dias. Vou fazer a leitura anual, né? Não tem a leitura anual? De Gênesis e Apocalipse em um ano. Você acha que isso vai surgir na vida do seu filho? Como? Você acha que seu filho vai ter uma vida de oração? Como? Se você não ensinar isso a ele. E um dia eu conversando com uma mãe lá da nossa igreja, e ela estava preocupada com isso, porque a gente fez um blog pequenininho para incentivar os pré-adolescentes a lerem a Bíblia todo dia. Então todo dia a gente escrevia um comentário, um jovem mais velho escrevia um comentário sobre o texto, e os meninos eram obrigados a ler o texto e a ler o que eles comentaram, explicando o texto. E aí ela veio falar comigo: eu estou tão chateada com o meu filho, porque um menino de, na época, sei lá, 10 anos, 11 anos, estou tão chateada com ele, porque se eu esquecer 2 dias de cobrar dele, são 2 dias que ele não vai ler a Bíblia. Eu falei: você e todo mundo, né, gata? O mundo. Isso acontece com todo mundo. Ela achou que era um problema dele. Eu falei: você acha que os meus filhos eram como? Os meus filhos eram os crentes. Aos 9 anos lendo a Bíblia, aos 10 anos lendo a Bíblia e indo para a vigília orar. Não era, gente. Eu ficava no pé deles. Então isso é uma ilusão que nós mães muitas vezes temos, uma visão romântica de que aquilo que é conseguido através de esforço e de disciplina não é bom, é ruim. O que é bom é só aquilo que você faz quando você está afim, quando o seu coração te manda. E não é assim. Eu ficava desesperada porque eu sempre gostei de ler, lia muito, lê muito, sempre leu muito. E os meus filhos não gostavam de ler. E aí eu ficava triste. E eu tinha uma amiga que falava assim: Simone, bota assim, ó, os livros assim, ó, na mesa, que vai ter uma hora que eles vão... Nunca teve essa hora. Eles, por curiosidade, pegaram o livro. Não teve, eles não gostavam. E aí chegou uma hora, quando eles pegaram uns 12 anos, que eu falei: não é possível isso não. Isso está errado. Vocês vão ler. E aí formamos um grupo de leitura com os meninos da igreja. Cada um tem um mês para ler o livro. E depois tinha que voltar, trocar o livro, cada um dizer o que leu, explicar como é que foi o livro. Foi uma luta durante anos para que eles aprendessem a gostar de ler. Foi uma luta. Já leu o seu livro hoje? Não, vou ler daqui a pouco. Daqui a pouco passou. Já leu o seu livro? Ainda não.
última vez que eu falo, vai ler seu livro agora. Aí ele ia ler o livro agora. Aí no dia seguinte eu falava, hoje eu não vou perguntar, quero ver se ele vai ler o capítulo. Lucas leu o capítulo, esqueci. Hoje que eles são adultos, é um desespero, é briga em casa, porque eles querem invadir a biblioteca do Oreb, e aí um pega livro do outro, e aí eles se endividam para comprar livro, né, Larissa? É um desespero, é dívidas por causa de livro. Não param de ler, leem esses dias teve a seguinte briga lá em casa. Israel entrou no quarto, na biblioteca do Oreb, e disse, eu queria 2 livros. Aí, porque tem todo um protocolo, né, gente? 3 vias, verde, amarela e vermelha, com antecedência, 15 dias de antecedência para conseguir a liberação de um livro da biblioteca do Oreb. E aí ele foi lá, pediu 2 livros e o Oreb, 2 livros por quê? Aí ele disse, não, porque eu gosto de ler vários assuntos ao mesmo tempo. Então lê um teu e um meu, por que tem que ser 2 meus? Eu falei, caramba, deixa o menino, vai ler teologia, deixa. Não, lê um de cada vez, por que tem que ser 2? Então hoje eu tenho um problemão em casa maravilhoso de se administrar, porque todos eles leem muito, um atrás do outro, sem parar. Isso foi fruto de quê, gente? De chatice minha e do pai deles, no pé. Vai fazer e orar. Está orando os pedidos de oração pregados lá no padrinho. Está orando por aquelas famílias que a gente pediu, lembra de orar. Está orando por fulano, lembra de orar. Porque senão, se eles não forem criados em disciplinas religiosas, em disciplinas de atividades espirituais, isso não vai descer do céu. Eu pergunto para você que não foi criado assim. Não é difícil? Quando a gente não é criado dessa forma, e aí a gente se converte, e aí a gente, ou a gente já era crente, já era da igreja, mas nossos pais não atinavam para isso. Não é difícil? Você fala assim, você para conversar com uma amiga e ela disse, porque esse livro você já li, esse já li. Você fala, não li nada disso, que horror. E você vê gente lendo, você... Tô deixando de aprender, não tem nem assunto mais com as minhas amigas, porque eu não leio. E aí é uma luta pra gente depois de adulto. Por quê? Porque a gente não teve o hábito. E o hábito se torna em amor. E a questão do culto público é exatamente a mesma coisa. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho outras mães aqui que podem atestar o que eu estou falando também, né? Quando você ama o culto, quando o culto não é uma mera obrigação formal para você, e aí o seu filho aprende isso, né? E aí ele vai com tanto desdém quanto você para o culto. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pais que amam a Deus, que amam o culto. Nunca aconteceu lá em casa um dia de um filho dizer, hoje eu não quero ir. Nunca. Sabe por que nunca? Porque quando eles tinham raciocínio suficiente para formular essa frase, eles já amavam aquilo ali. Aquilo já era a vida deles, já fazia parte da vida deles. Entendeu? Então essa história de que se obrigar, eles não vão... E também não adianta dizer que porque não davam... Porque eles apanhavam. A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho. Eles apanhavam. Quando eles não obedeciam, quando eu falava uma coisa, eles me desobedeciam, eles eram disciplinados. Pode passar. O culto público é um momento solene. Bom, vencida essa etapa, esse foi só um pequeno parênteses de 35 minutos, de entender que culto público é lugar de todos os filhos de Deus, inclusive dos que mamam, a gente precisa começar a pensar um pouquinho que o culto público é um momento solene. E aí a gente começa a ver como é que então a gente lida com essa realidade, né? Com a necessidade dos nossos filhos estarem no culto, com o momento glorioso que é o culto para a nossa família inteira, e como é que eu concilio isso com pirraça, choro, né? Fome, como é que a gente vai equacionar isso aí, né? E aí nós precisamos aprender essa verdade, que o culto público é solene. Isso a gente tem que saber, tá? Já falei para vocês que culto é diferente de outras reuniões, né? Já disse para vocês. E agora eu quero ler para vocês um pedacinho do Diretório de Culto de Westminster, porque lá a gente encontra algumas diretrizes para nós nos portarmos no culto público.
E grande parte da dificuldade que as crianças têm em se portar no culto público é culpa nossa, como pais e como igreja. Então, estou vendo um monte de gente aqui que não tem mais filho pequeno, mas vocês têm igreja, vocês estão dentro de uma igreja, então vocês também podem ajudar, além de ajudar as mais novas, né? Ensinar as mais novas como fazer isso, né? As mulheres da sua igreja, a como igreja se portar para ajudar essas mães de filhos pequenos, né? Então, todos nós como igreja temos essa responsabilidade, né? Todos nós como igreja precisamos ajudar as mães com crianças pequenas a manter a boa ordem do culto. E os nossos filhos vão aprender isso com o nosso comportamento. Isso é importantíssimo, tá? Então eu vou ler para vocês o que o Diretório de Culto de Westminster fala a esse respeito. Diz assim: quando a igreja se reúne para o culto público, as pessoas, tendo antes preparado seus corações para o mesmo, devem todas vir e tomar parte, não se ausentando das ordenanças públicas por negligência ou por pretexto de reuniões particulares. Que todos entrem no recinto da reunião, não com irreverência, e sim de maneira comedida e decorosa, tomando seus lugares, eu achei isso aqui o máximo, tomando seus lugares sem mesuras. Cumprimentos. Sabe quem chega atrasado na igreja? Além de chegar atrasado na igreja, já chegou atrasado. Não senta lá atrás, vem sentar na frente. E chega cumprimentando, banco por banco da igreja. E o culto acontecendo, culto solene. Uma vez começado o culto público, continua lá o Diretório de Culto de Westminster, as pessoas deverão dirigir toda a sua atenção a este culto. Esse é um ponto importante para a gente, porque quando nós mães somos dispersas, nós estamos criando filhos dispersos. Quando não pode passar uma mosca, que a gente está na mosca, aí alguém chegou, a gente tem que olhar para quem chegou, aí caiu um lápis, a gente olha para o lápis, aí alguém cochichou, a gente olha para quem cochichou. Então, os dois que cochicharam atrapalharam e eu atrapalhei porque eu olhei para... Criar filhos num ambiente de igreja assim é muito difícil, porque se a criança percebe, isso acontece muito na nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja muito pequena, que se tornou igreja apenas há 1 ano. Nós tivemos com um grupo muito coeso, muito parecido, e todas as crianças sempre foram acostumadas a ficar no culto. Então nós temos várias crianças que sentam e prestam culto com todos os adultos, normalmente em silêncio ao lado dos pais. Aí chega uma família nova. Primeiro domingo, segundo domingo, já arranca cabelo. No terceiro, já está melhor. No quarto, no quinto, você não sabe mais quem é aquela criança. Ninguém explicou nada a ela, porque ela acabou de chegar na igreja. Agora ele não chamou no gabinete para dar um sabão nela. Não aconteceu nada disso ainda. Mas como aquela criança vê o ambiente, ela vai se adaptando àquele ambiente. Como ela vê que as outras crianças também estão ali, sentadinhas ao lado dos pais. Como vê que os pais têm controle sobre aquela criança, a mãe se sente estimulada também a fazer o mesmo. Agora você imagina você numa igreja sentada, tentando fazer com que seus filhos adorem a Deus, e as crianças do banco da frente tocando rebu na igreja. Você imagina a dificuldade dessa mãe para fazer com que aquela criança... Então assim, nós como igreja também precisamos ajudar, também precisamos ser reverentes, solenes, né? Então precisamos dirigir toda a nossa atenção. Isso é uma questão de disciplina, gente. A gente precisa disso, principalmente hoje, na era tecnológica, na era da loucura que a gente vive, de entretenimento, que tudo é movimento, tudo é imagem, tudo é luz. Parar para assistir alguém falar, parar para ouvir uma pregação, é uma coisa que você tem que ter disciplina. Eu tenho ouvido isso de muitos jovens, inclusive jovens novos que têm chegado à nossa igreja, que têm dito isso para mim e para ela. A gente tem dificuldade de acompanhar a pregação, porque o tempo todo que a gente ouvia a pregação era a pregação com slide, era a pregação de 15 minutos, era a pregação com uma música no meio, era a pregação que levanta os braços e coisa a coluna. Agora que eu tenho que sentar e ouvir 50 minutos de uma pregação, eu não consigo, eu estou me treinando para isso, porque a gente vive
numa cultura de entretenimento, de imagens picadas e de coisas muito rápidas, que a gente não consegue mais se focar. Isso é péssimo. Então a gente precisa cultivar isso na gente, se a gente quer cultivar isso nos nossos filhos. Então, continuando com a leitura do diretório de culto. Evitando, aí ele vai falar algumas coisas que a gente deve evitar, né? Evitando ler qualquer coisa que não seja o que o ministro está lendo ou citando no momento. Boletim, editorial de boletim. Culto não hora para ler editorial de boletim. Revista da SAF, jornal da EPB. Não hora. Culto é culto. Vão abrir o texto que o pastor mandou. Ou então você vai falar na reunião das mulheres na segunda-feira, o pastor está pregando, você está lá no salmo, que é o texto que você vai falar. Não, hora para isso. A hora é de prestar atenção no que está acontecendo ali, como igreja, corporativamente. Então, evitando ler qualquer coisa que não seja o que o ministro está lendo ou citando no momento, e abstendo-se, sobretudo, de todos os cochichos, consultas, saudações, cumprimentos particulares e a quaisquer pessoas presentes ou que estejam entrando, como também de todos os olhares fixos, cochilos é ótimo, né? E outros comportamentos indecorosos que possam perturbar o ministro ou as pessoas em volta, ou impedir a si mesmo ou a outros de cultuar a Deus. É isso que diz o diretório de culto de Westminster. Então, chegar com sono no domingo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Chegar com sono no domingo, ir para a igreja dormir no ar-condicionado, na cadeira confortável, né? Então tudo isso começa com a gente. Se a gente está inquieto, se a gente está cansado, se a gente não está aguentando o que está acontecendo ali, se o que está acontecendo ali não me interessa. Lembra de Deuteronômio 6? Antes de falar, tu inculcarás isso aí na cabeça dos teus filhos, ele fala, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí sim, tu as inculcarás a teus filhos. Então, se isso tudo não está no nosso coração, se tudo isso não são coisas que eu amo, se a reverência a Deus não é uma coisa que faz parte do meu cotidiano, não porque o pastor vai brigar comigo, mas porque eu estou diante do grande rei de toda a terra. Porque Deus está presente, ou a gente não acredita mais nisso? Ou a gente não crê que no meio do povo de Deus, Deus está presente? Quando a Assembleia Solene está reunida, Deus está presente. É a Ele que nós estamos escutando, porque a gente esquece disso às vezes, a gente acha que a gente está indo para uma reunião qualquer, né? Então, se nós conseguimos entender a grandiosidade e a seriedade que é estar diante de Deus, talvez o comportamento dos nossos filhos no culto público passe a nos preocupar mais. E talvez a gente tenha mais empenho em ensiná-los, né? E aí, aquilo que eu já falei, uma igreja silente, uma igreja reverente também ajuda nesse processo. Pode passar. E aí nós vamos ver agora como nós podemos treinar os nossos filhos para isso. Eu queria citar um dizer desse livrinho aqui, ó, que se vocês não têm, deveriam ter. A Família na Igreja, Dr. Joel Bick. Tem aqui para vender. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que nós devemos estar aptos para ouvir a exposição verbal das Escrituras. Todo crente deve ir ao culto apto para isso. E nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Ele diz assim, a palavra de Deus pregada deve envolver tanto o ministro quanto os ouvintes, adultos e crianças. Essa recepção envolve, como colocaram os teólogos de Westminster, que aqueles que ouvem a pregação deveriam comprovar nas Escrituras o que eles ouvem e receber a verdade com amor, mansidão, ânimo pronto, como a palavra de Deus. Então, não só nós, mas nossos filhos devemos estar atentos ao que está sendo pregado, para ver se aquilo realmente é assim, de fato é assim, como os crentes de Bereia, ensinando os nossos filhos a isso. O pastor está falando que o texto está em... Coisa mais linda que eu acho num culto público é quando o pastor fala assim, ele não diz assim, vamos abrir, abram comigo por favor em Mateus 4, 25. Ele não diz isso, ele só diz assim, porque aquele texto lá de Mateus 4, 25, aí você ouve assim, todo mundo ficou, o pastor nem mandou abrir, mas o povo vai lá, o povo abre. Aí ele fala, e aquele texto assim, todo mundo vai. Por quê? Porque o pastor está pregando e os crentes estão ali com a Bíblia na mão. E ele fala e os crentes estão ali, né? O que é isso? São crentes ávidos para ouvir as Escrituras, crentes ávidos para aprender, para entender aquilo que o Senhor está nos ensinando, né? Então, nós precisamos ser exemplo, então, de respeito
e de amor ao culto. Só assim isso terá impacto sobre a vida dos nossos filhos. E aí a gente vai partir para um detalhe que faz uma grande diferença. O comportamento deles no culto, o comportamento dos nossos filhos no culto, vai revelar muito sobre o que temos feito com os nossos filhos durante a semana. O 7º dia revelará muito sobre os 6 primeiros dias da semana. Em que sentido? O domingo vai ser um reflexo daquilo que ele está vivendo. Então, se você não tem controle sobre os seus filhos nos 6 dias da semana, você não tem controle sobre ele no domingo de manhã. Então, toda a indisciplina e toda a falta de vara da sua casa é exposta publicamente no domingo de manhã para todo mundo ver. A falta do culto doméstico, pode passar, é o próximo tema. A falta do culto doméstico também vai fazer com que os nossos filhos não se preparem para o domingo. Vocês lembram do que a gente leu hoje aqui de manhã também? Que são os 3 suportes da nossa vida cristã: culto privado, culto doméstico e culto solene, culto público. Então, o culto doméstico é isso. O Joel Bick, nesse livro, ele diz assim: assim como o lar caminha, assim caminha a igreja e a nação. O que a gente está vivendo no nosso país é só reflexo de quem nós somos. Os problemas que a gente tem na nossa igreja é só um reflexo de como nós estamos criando os nossos filhos. É só um reflexo. J.M. Manson dizia o seguinte: um lar sem culto doméstico não tem alicerce nem teto. É ali, em casa, que as crianças vão aprender que existe um Deus diante de quem ela precisa se curvar e diante de quem toda aquela família tão atarefada, com tantos compromissos, em algum momento do dia dá uma parada em tudo. Desliga a televisão, fecha os livros, desliga o telefone e todo mundo naquela casa para se prostrar diante do Deus daquela família, diante do Deus daquela casa. Desde sempre. Desde sempre. O primeiro culto doméstico que nós fizemos com o Lucas foi na maternidade. Quando ele chegou, a primeira coisa que o Maria fez: nosso primeiro culto doméstico com ele. Porque culto doméstico não é só para criança não, tá, gente? Culto doméstico é para nós, família, marido, mulher. Porque aí tem gente que faz culto doméstico com as crianças, quando eles ficam adolescentes não precisa mais, né? Ou quando eles vão embora de casa, marido e mulher não leem mais a Bíblia junto, não oram juntos mais, não precisa, né? Culto doméstico não é para criança, culto doméstico é para crente, né? Então eles vão aprender que ali é momento deles se aquietarem, deles guardarem os brinquedos, deles pararem para ouvir. E isso é um treinamento que você vai dar 6 dias, um pouquinho cada dia, para que no domingo ele esteja treinado para aquilo. Ele já sabe que a hora que ele botou o pé ali dentro, que lugar é aquele. Ele já sabe o que vai acontecer ali. Aquilo não é um ambiente estranho para ele, né? E aí, como o Joel Bick fala nesse livro, Família na Igreja, ele dá algumas indicações do que nós precisamos fazer nesse culto. Ele fala sobre instrução da palavra de Deus, sobre oração, sobre cânticos de louvor e sobre catequese. Vocês sabiam que o breve catecismo foi feito para crianças? O breve catecismo, aquele que a gente não conhece? Que se eu te perguntar a pergunta número 1, nós vamos falar em curso, se eu perguntar 14, nem eu sei. Aquele foi feito para ensinar as crianças, porque tinha a confissão de fé, catecismo maior, vamos fazer o menor e breve, é pequenininho, perguntas e respostas para facilitar o entendimento das nossas crianças a respeito de quem é Deus, né? A palavra catecismo tem uma origem grega. É uma palavra que significa soar em direção, falar com alguém com o objetivo de receber algo de volta como um eco. Então esse é o objetivo da catequese. Quem fez você? Deus. O que mais Deus fez? Todas as coisas. E aí por diante, né? E aí tem catecismo para todas as idades, né? Esse aqui é muito legal. Esse é para criança bem pequenininha. Ele tem perguntas e respostas muito pequenininhas. Vou ler para vocês um pedaço. O que se quer dizer quem fez você? Deus. O que mais Deus fez? Todas as coisas.
Por que Deus fez você e todas as coisas? Para a sua glória. O que quer dizer glória? Honra, louvor, grandeza. Como você pode glorificar a Deus? Amando por obedecer-lhe. Perguntas e respostas rápidas, que você vai parar com a sua criança, vai explicar o que significa, vai aplicar o que aconteceu durante o dia, a traquinagem que ele fez, olha aqui, ó. E aí vai ter texto bíblico para você ler com ele. E aí, conforme ele for crescendo, você vai passando para catecismos mais complexos, né? Essa foi a forma, não sei se vocês ouviram isso hoje de manhã. Eu estava aqui anotando tudo, cópia, plágio. Ele dizendo que na época da reforma foram produzidos quantos? Não lembro como eu anotei. Muitos catecismos, porque era mandado se fazer isso para que a reforma pudesse chegar nos lares, para depois chegar. Então, através da catequese, do ensino dos catecismos, as famílias iam trazendo a reforma agora para dentro de casa, né? Então, o culto doméstico, ele é um poderoso treinamento para os nossos pequenos. Também a leitura de pequenas porções da Bíblia na hora das refeições, por exemplo. O pastor Júlio falou sobre isso ano retrasado, não sei se vocês lembram. Vamos jantar? Vamos. Bora ler uns 4 versículos de Provérbios antes? Está todo mundo ali? Já está todo mundo ali lendo? Todo mundo sentado? Vamos orar e vamos ler Provérbios? Vamos orar e vamos ler Provérbios. Toda oportunidade que a gente tiver de trazer a palavra de Deus para os nossos filhos, né? E aí, eu adoro essas contas, assim, eu não sou muito pragmática não, tá, gente? Mas eu gosto dessas contas. Eu fiz uma continha sobre culto doméstico, pensando no efeito cumulativo que isso tem na vida de uma criança. Porque tem gente que fala assim, não dá tempo, né, gente? A vida é tão corrida, né? Então, realmente não dá tempo. Nessa palestra que eu tive com o Ted Tripp, ele disse uma coisa que eu fiquei morta. Ele disse assim, ele tem 75 anos, ele disse assim, eu não me lembro de um dia na minha casa em que não tenha havido culto doméstico. Aí o homem é o que ele é hoje, abençoa nações inteiras, a gente acha, que lindo, né? Foi mágica, né? Não foi mágica, foi investimento, ação do Espírito Santo de Deus, e pai e mãe que investiram nele. Ele não se lembra de um dia que não tenha havido culto doméstico na casa dele. Que vergonha pra gente. E lá eles estão perdendo isso. Aqui a gente não pode perder o que a gente nunca teve, porque a gente não tem essa cultura aqui, né? Nunca teve. E os que tinham, os que estavam tentando colocar isso em prática, já se perderam. Então isso, você fala em culto doméstico em algumas igrejas, as pessoas perguntam, oi? O que mesmo? As pessoas não sabem nem o que é. Então, se você se propuser a fazer um culto pequeno, simples, porque você não tem tempo, de 15 minutos diários, o que eu não considero ideal, eu acho que 20 minutos, 30 minutos está de bom tamanho. Ninguém morre por perder 30 minutos do dia. 30 minutos não é muita coisa. Se você colocar um filme para o seu filho ver, ele vai levar 2 horas sentado na frente do filme, né? Perder muitas aspas, né? Se você colocar ele diante do filme, se você colocar ele diante de um jogo de futebol, são 90 minutos que ele vai ficar ali sem piscar, né? Mas culto não dá tempo. Mas vamos botar 15 minutos. Em um mês, você terá gasto 450 minutos, o que equivale a 7 horas e meia. 7 horas e meia em um mês de ensino consistente da palavra de Deus. Em um ano, você terá usado 90 horas. E no final de 18 anos, 1.620 horas. Quando seu filho se tornar maior de idade, você terá gasto o equivalente a 67 dias de vida inteiros dessa criança. Lendo uma pequena porção da Escritura, porque 15 minutos só dá para uma pequena porção. Eu não estou dizendo que essa é toda a instrução que a gente tem que dar, não, tá, gente? É muito mais do que isso. Mas isso é básico. Isso é básico. Aí você junta essas horas todas de culto doméstico, essas horas todas de pregação, depois a gente não entende por que os nossos adolescentes vão embora da igreja, gente. Porque quando eles passam a vir para a igreja, e quando eles passam a gente a querer que eles leiam alguma coisa de Bíblia, porque a gente não lia com eles, a gente não lia para eles, a gente não orava com eles, não orava por eles, eles vão dizer, quem disse que eu estou interessado nisso? Né? Agora também eu quero. Aí agora a gente vai ver um pouquinho
sobre a preparação para o dia do Senhor. Eu queria dar algumas dicas práticas. Para quem não sabe, eu tenho 4 filhos, todos muito colados à idade deles, né? E não é fácil, realmente não é fácil. A gente tem aqui a Raquel que está indo para o 5º, tem a Lia que está no 7º. Você pode perguntar para cada uma delas se é uma coisa simples, educar os filhos no culto público. Não é simples, não é fácil, tá? Então eu queria dividir com vocês algumas das minhas dificuldades, as dificuldades que eu tive e como é que eu tentei resolver a situação. Lembrando que a partir de determinada época, porque meu marido não foi pastor a vida toda, né? Ele foi para o ministério, a gente já tinha 3 filhos, então até então ele estava comigo. Depois, quando nasceu a 4ª filha, e quando ela nasceu, o mais velho tinha 6 anos, então eles todos eram pequenos ainda, ele não estava mais comigo, então eu estava sozinha, né? Então era mais difícil ainda, né? Um puritano chamado George Swinnock declarou o seguinte: se quiseres deixar teu coração com Deus no sábado à noite, então poderás achá-lo com Ele na manhã do dia do Senhor. Olha que princípio lindo. Começar a preparação do nosso coração e da nossa alma para o dia do Senhor no dia anterior. E não é só a preparação do nosso coração e da nossa alma, mas a preparação do nosso corpo, das nossas comidas, do nosso almoço, da roupa para passar. Se a gente se organizar durante a semana para não deixar tudo para o domingo de manhã, para ser aquela irmã desesperada, chegar igual a gente estava conversando, né, descabelada, com aquele mundo de menino, ainda vem ficar na frente, aquele mundo de menino chorando, chega atrasado, atrapalha o culto inteiro. Se a gente não quiser fazer isso, a gente tem que começar a se programar. Como é que a gente se programa para que no dia do Senhor a gente esteja inteira ali? Dorme sábado. Porque se a gente não descansar no sábado, não estou dizendo que a gente não possa ir a lugar nenhum, sabe? Não vai. Mas assim, eu aprendi, você tem que aprender a conhecer seu corpo. Eu aprendi a conhecer o meu. Se eu for num churrasco de tarde, num aniversário de noite, não existe domingo para mim. Eu estou ali de corpo presente. Meu espírito, minha alma, minha cabeça está em outro lugar. Eu não quero isso. Eu estou aguardando por esse dia. Então, se tem um churrasco e tem um aniversário, eu vou escolher onde eu vou. No outro, eu vou estar em casa descansando. Eu vou estar me preparando para não estar acabada de cansada e perder aquele que é o momento mais importante da minha vida, que é a hora da pregação do Evangelho. E com as crianças tem que ser assim também. Principalmente com as crianças, que são mais suscetíveis, que são mais vulneráveis, que se cansam mais facilmente, né? Então nós precisamos fazer como esse puritano nos ensinou. Aprender a deixar o nosso coração com Deus no sábado à noite, para encontrá-lo com Ele no domingo de manhã. A ideia expressa nesse pensamento puritano é a seguinte: a batalha do domingo ela vai ser perdida ou ganha no sábado, né, de acordo com o que nós nos planejamos. A preocupação dos nossos pais puritanos era de que a nossa semana fosse cuidadosamente ordenada, a fim de que o dia do Senhor fosse plenamente gozado, sem preocupações com afazeres cotidianos e cansaço. Então, de que forma a nossa semana tem sido ordenada em benefício da sua alma e da alma dos seus filhos? Como é que você tem se preparado para o dia mais esperado da semana? Aquele dia que os nossos pais chamavam de dia da feira da alma, o dia de se abastecer para toda a semana, né? Como é que a gente tem feito isso? Então, em primeiro lugar, cuide para que as suas crianças estejam descansadas. Aprenda a conhecer o ritmo da sua criança. Tem criança que fica bem quando está cansada, que ela não reage mal a isso, mas são poucas. A maioria das crianças reagem muito mal a uma noite mal dormida, a estresse de estar fora da caminha dela. As crianças pequenas, principalmente, reagem muito mal a isso, né? Exagerar nas atividades de sábado, não deixar ela tirar aquele cochilinho depois do almoço, ou fazer com que a criança durma muito mais tarde do que de costume, tudo isso pode gerar uma criança chorona, irritada, mal-humorada no domingo, que fica uma criança mais difícil de cuidar dela na igreja, né? Então, o que a gente puder fazer para que ela esteja tranquila, a gente precisa fazer, né? E cada criança é de um jeito, então a gente precisa aprender a conhecer os nossos filhos, né? Tem criança que não toma café de manhã, tem criança que se não toma café de manhã vai ter dor de cabeça. Então eu não posso acordar em cima da hora e correr para a igreja
e deixar o menino sem comer, porque vai perturbar, ele vai chorar, ele vai ter dor de cabeça, ele vai vomitar. Então a gente precisa conhecer esses detalhes e se organizar. Mas aí que tá, se a gente não estiver convencida de que todo domingo é um dia dedicado ao Senhor, então a gente vai acabar não sendo consistente, né? Se a gente não entender tudo aquilo que a gente falou antes, o que está sendo falado aqui, a gente não vai ser consistente, porque aí o dia que a gente foi para o aniversário e ele dormiu demais, domingo bichinho, né? Quando deixa o bichinho dormir, né? Então no domingo a gente não vai na igreja, a gente fica em casa, porque no sábado a gente abusou. Então domingo a gente não vai para a igreja, domingo a gente profana o dia do Senhor, quebra o quarto mandamento, porque a gente estava se divertindo no sábado. Pode passar. Então vamos lá. Ordene sua manhã de domingo. A manhã desse dia é a mais preciosa da semana e devemos celebrá-la em família, estendendo-se por gerações. Isso é de Joel de novo, tá? Êxodo 31:16 fala assim: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas muitas gerações. Olha que lindo. Então os filhos de Deus celebram o sábado, o descanso, o dia de estar diante do Senhor, o dia que é o espelho e a imagem do que será a nossa vida eternamente, né? Não entendo como é que tem gente que não gosta do dia do Senhor, né? Não tem prazer de estar na casa de Deus, né? Pois se a gente vai fazer isso a eternidade inteira, né? Então é uma coisa errada, né? Então esse texto de Êxodo 31:16 é maravilhoso, porque ele fala que os filhos de Israel guardarão o sábado celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Dá uma ideia de uma coisa muito boa, não de uma coisa chata, pesada, irritante, mas é celebrando alegremente, né? Então a forma da gente encarar o dia do Senhor também vai impactar a vida dos nossos filhos. A forma como a gente começa o dia do Senhor também é muito importante. Então, não acorda tarde, acorda cedo, acorda mais cedo. Porque os meus filhos são assim, eu não sei o de vocês, mas eu acho que a maioria das crianças funciona mais ou menos assim. Acordar de supetão e tirar da cama de qualquer jeito, sair carregando, deixa a criança irritada. Não que essa irritação tenha desculpa, né? Porque a nossa irritação não é desculpa do nosso pecado, né? Dele fazer pirraça, dele... Não é. Mas se a gente pode evitar provocar os nossos filhos, né, a isso, vamos fazê-lo, né? Se a gente pode acordá-lo mais cedo, se a gente pode deixar o cafezinho da manhã já organizado, para que nada seja feito correndo, a criança reage muito bem quando não é por meio de supetão, de chacoalhão, de sair correndo, e reage muito mal a isso, né? Reage muito mal a isso. Então vamos acordar os nossos filhos com tempo suficiente, vamos dar a ela tempo suficiente para tomar o café da manhã. Minha filha é muito lenta no café da manhã, então acorda antes, para que ela possa tomar o café sem, que esse seja um momento de alegria em família. Não é aquele momento que a criança fala, hoje é domingo, o dia mais estressante da semana. É o dia que a mamãe fica se descabelando e gritando comigo a manhã inteira. E que a gente entra no carro, o papai brigando com a mamãe brigando com o papai, e chega na igreja, depois está tudo bem, né? Então, é um dia que a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos também. A caminhar para a casa de Deus felizes. Como é que o povo subia? Não era com cânticos de romagem? Era todo mundo feliz porque estava indo adorar, né? Então é mais ou menos isso. Bota um CD bom no seu carro, bota um CD de louvor no seu carro, vai cantando, já vai preparando o coração. Está entendendo a diferença de você arrancar o moleque da cama, tacar uma mamadeira na boca e trocando a fralda no carro? O desespero? É diferente. Isso traz impacto sobre como a criança vai se comportar no culto público. Acorde seus filhos com a alegre notícia de que dia é hoje. Um dia eu estava hospedada na casa de uma amiga com 3 filhos pequenos, e eu estava no banheiro me arrumando para ir para a igreja, e o quarto das crianças era em frente ao banheiro que eu estava, e eu estava ouvindo ela acordar os filhos. E ela acordou os filhos cantando uma música que eu não sei, eu não conheço, mas cantando uma música tipo, pode ser, alegrei-me quando me disseram vamos à casa. Não era essa não. Mas ela acordou, é como se ela fizesse isso. Ela entrou no quarto cantando, gente, acorda! Hoje é dia do Senhor, quem lembra que dia é hoje? Aí as meninas iam acordando, né? Gente, que dia delicioso, que dia... Vai escolher uma roupa linda, vamos para adorar a Deus. Então vamos bem bonitas, vamos lá, o que vocês... Aí eu fiquei olhando e falei, gente, que coisa linda, né? Plantando amor, propositalmente, não só pelo exemplo dela e do marido dela, não só pelo amor que eles também têm, mas plantando de propósito
amor pelo dia do Senhor no coração daquelas crianças. Né? Então aquelas crianças já acordavam cantando, mesmo com sono, mas elas já estavam mais predispostas a estar bem, né? Evite se atrasar. Quando estamos com pressa, tudo fica mais difícil, as crianças mais agitadas e irritadas. Então devemos nos organizar de forma que toda afobação e correria não consuma todas as nossas forças e paciência, a ponto da gente chegar às 9 da manhã na igreja, sentar e falar: estou acabada. Às 9. Você já está acabado. E aí não tem paciência para lidar com o que vai acontecer ali. O que vai acontecer? Você vai ter que chamar a atenção, você vai ter que mantê-lo ali do seu lado, talvez você tenha que ir lá fora conversar com ele, né? Então você tem que ter paciência para isso. E como você tem paciência para isso? Você foi dormir tarde, acordou atrasada, não tomou café, está descabelada, roupa amassada, brigou com o marido. Muito difícil, muito difícil. Então, quanto mais a gente puder facilitar a nossa própria vida, melhor para a gente, para os nossos filhos, né? E aí, a gente vai ver agora durante mesmo o culto, né? Como é que a gente pode agir para que os nossos pequenos, de acordo com cada área, eu dividi em 4 grandes áreas, né? Eu sei que existem necessidades maiores do que essas, mas eu dividi assim. Eu coloquei bebês, depois a terrível fase dos 3 anos, entre 3 e 4, e as crianças que já estão alfabetizadas, dos 4 anos até a alfabetização, e as crianças alfabetizadas. Eu vou compartilhar um pouquinho do que eu fiz, né? Certamente, se você conversar com cada mãe aqui, você que é mãe mais nova, que tá nessa luta, e você que ainda não tem filhos, pergunta para as mulheres da sua igreja como é que elas fizeram. Porque eu fiz de um jeito, outras fizeram de outro jeito. O que interessa, porque o que eu vou falar aqui são só dicas, não tem Bíblia aqui não, né? O que eu falei até agora é Bíblia, e como Bíblia tem que ser obedecido, né? Agora, o que eu vou dizer aqui são apenas algumas dicas que eu tirei da minha experiência, mas outras mulheres têm experiências melhores do que as minhas. Então, procure a mulher do seu pastor, procure as mulheres mais velhas da sua igreja, pergunta a sua avó, pergunta a sua mãe. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. A gente tem a mania de achar que tudo que a gente vive hoje sempre se viveu, certo? O modelo de namoro que a gente tem hoje, a gente acha que sempre foi assim, a vida inteira. Não sempre foi assim, é assim agora. Deixa eu perguntar para as mulheres mais velhas aqui. Vocês não precisam responder não, mas vocês se lembram? Acho que já são avós. Vocês se lembram como era participar do culto público quando vocês eram pequenos? Vocês se lembram? Alguém tirava vocês para pintar desenho de Davi e Golias na pracinha? Gente, isso é moderno. Isso não existia. Sabia disso? Você sabia que isso não existia? Eu queria ter dados estatísticos para vocês, mas não pesquisei. Vou fazer. Quando é que isso começou? Aqui no Brasil, quando é que isso começou em outros lugares? Porque no meu tempo não tinha isso, não existia isso. Não existia isso. Todas as crianças assistiam culto ao lado dos pais. Isso é uma invenção moderna. Então, se você disser assim para mim, eu tenho medo de fazer isso porque eu tenho medo do meu filho se revoltar. Se todas as crianças que fossem criadas no culto público ao lado dos pais fossem revoltadas e se desviassem do evangelho, não tinha mais igreja hoje. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento não era assim. No Novo Testamento isso nunca aconteceu. Nos primeiros séculos da igreja isso não existia. Não existia tirar a criança da igreja. Não existia. Com os reformadores isso nunca foi cogitado, não se fazia. Com os puritanos isso não existia. E aí eu não sei quando que foi, sei lá, 1900 e quanto, mas a igreja caminhou até 1900 não sei quanto. Eu vou procurar essa data para a próxima palestra que eu der sobre isso, eu tenho um dado concreto. Mas a igreja caminhou esse tempo todo sem culto infantil. Se culto infantil fosse essencial para a vida da criança, e se uma criança não sobrevivesse sem culto infantil e fosse revoltada e fosse embora da igreja, não tinha que ter igreja hoje, porque nunca teve culto infantil. Então todos seriam revoltados e iriam embora e tchau e benção. Mas não foi isso que aconteceu. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas hoje estão procurando meios de entreter as crianças enquanto os pais
assistem culto. Eu sei que tem igrejas que fazem coisas mais sérias, mas não é a maioria que eu tenho visto, não. A maioria que eu tenho visto é para assistir desenho, mesmo. Tá? E aí a gente não tem como igreja a desculpa de mandá-los para fora, porque isso sempre foi feito. Não, pergunta para sua mãe, pergunta para o seu avô. Eles sabiam como fazer, porque eles fizeram os filhos deles ficarem na igreja. Isso é uma invenção moderna, nunca existiu. Tá? Então, eu vou dar algumas dicas. Procurem outras pessoas, conversem com outras pessoas. Tem um monte de gente aqui que tem um bando de filho. Pergunta para eles como é que eles fazem. Eu brinquei com a Lia uma vez, a primeira vez que eu fui na igreja dela. A Lia tem 7 filhos, na época ela tinha só 6. E aí eu fui na igreja dela pela primeira vez, eu não conhecia a família, e eles estavam sentados todos no primeiro banco. O pai, a mãe e todos os 6 filhos, pequenos. O mais velho, acho que tinha 10 anos, não sei. Me tirou a atenção do culto. Porque eles estavam tão quietos, que eu falei, não é possível. O que ela dá para essas crianças? Ela dá algum remedinho. Ela faz alguma coisa para esses meninos. Aí depois eu fui falar com o marido dela, falei, Douglas, seus filhos me tiraram a concentração do culto. Aí ele olhou para mim, tipo, sério? O que houve? Eu falei, não, eles estavam quietos demais. Aí ele riu, né? Eles estavam quietos demais? O que você já perguntaria? Depois vai lá atrás dela e pergunta a ela a receita dela, porque funciona, vê se. Então vamos lá, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre bebês. Oi. A ideia, a visão de algumas igrejas hoje é a seguinte: porque as crianças não têm o mesmo entendimento que os adultos, porque as crianças não têm a mesma noção que os adultos. Por isso que algumas igrejas, elas abraçam a ideia. A ideia, o que ela está falando é o seguinte: a ideia reinante é a seguinte: as crianças não vão entender. Não vão entender na linguagem dela. Então vamos tirar as crianças para uma linguagem dela. Gente, vamos levar esse raciocínio a situações mais práticas. Você lê a Bíblia para o seu filho? Você lê a Bíblia para o seu filho de 2 anos? Por quê? Não leia. Ele não entende. Você ora com seu filho, bebezinho? Não ore, ele não entende. Você não faz então culto doméstico com seu filho, você não lê a Bíblia para ele. Isso não faz sentido, gente. Eu lembro quando meus filhos tinham 8 anos, eles estavam estudando história grega e egípcia na escola. Grega e egípcia. Eles sabiam desenhar hieróglifos aos 8 anos. E na igreja que eu visitava, eles cantavam, eu sou uma florzinha de Jesus. Gente, é uma discrepância muito grande. A gente pensa que eles não entendem, mas os nossos filhos, primeiro, entendem. Segundo, eles estão construindo um entendimento. É lógico, quando ele tem 2 anos de idade, o que ele vai aprender de uma pregação de 50 minutos de 1 hora? Quase nada, mas ele está aprendendo que ali está todo mundo em silêncio, que tem um moço de gravata ali falando. Quando ele fala, todo mundo fica quieto. Isso é ensino. Nós estamos ensinando aos nossos filhos que ali é um lugar de culto, é reverência, Deus está presente. Aos poucos ele vai aprendendo as palavras que estão sendo ditas ali. Um dia desses, o Lorena está pregando em Apocalipse lá na igreja, já há muito tempo, pregando expositivamente, né? Então tem durado algum tempo. Já vamos para o 2º ano. E tem um menininho que na época tinha 4 anos, e quando terminou a pregação, a mãe sempre pergunta: Giancarlo, o que você entendeu? E ele disse: eu entendi que o diabo é o cão de Deus. Com 4 anos, gente, eu aprendi isso depois de burra velha, desse dizer de Calvino. O garoto entendeu isso, e aí a mãe foi explicar o que isso significa. Que coisa maravilhosa. Aí você dizer para mim: meu filho não entende. Meus filhos com 9 anos discutiam a pregação com o pai, discutiam a pregação. Mas pai, por que você disse isso? Mas pai, por que você disse aquilo? Esses dias eu visitei uma família e a mãe estava grávida, ficou enjoada, ficou em casa, estava passando muito mal, ficou em casa. E o pastor, o pai era pastor, foi com os filhos para a igreja. E o Oreb estava pregando nessa igreja, nós estávamos hospedados na casa deles. E o Oreb pregou, e o filho dele, de 10 anos, quando chegou em casa, trouxe o esboço do sermão para a mãe. Mamãe trouxe para você, porque você perdeu a mensagem. Quando eu fui olhar o esboço,
Era a pregação, Lorena. Todos os pontos principais estavam escritos naquele papel. Porque o pai ensinou, a gente vai falar isso agora, o pai ensinou desde cedo, desde que ele aprendeu a escrever. Quando você achar alguma coisa que te chame a atenção, escreva. E aí, lógico, entre uma frase e outra, ele perdeu um monte de coisa. Claro, é óbvio. E conforme ele vai crescendo, a concentração dele, o poder de prestar atenção, de aprender, de entender, vai aumentando. Eu vou esmiuçar isso aqui um pouquinho, vamos lá. Então, os bebês, né, já tá aí. Por vezes, as igrejas possuem berçários. Agora, como é que esses berçários devem ser usados? Gente, berçário não é lugar de contar todas as gracinhas que seu filho fez durante a semana e como ele está fofo, como ele está se desenvolvendo, como ele está lindo, todos os remédios que a pediatra dele passou essa semana. Não é. Berçário, o ideal de um berçário é aquele que é lá no fundo da igreja, com espelho, que tem caixa de som, que a mãe corra lá para resolver um problema e volte com seu filho. Tá bom, ele não está resolvendo, ele está doente? Fica lá. Mas fica lá podendo assistir o culto. O berçário não é um lugar onde você vai confinar as crianças. É um lugar que você vai lá, resolve o problema e volta. Ele serve para acalmar a criança, para trocar uma fralda, para dar uma mamadeira, né? Não é o lugar das crianças ficarem brincando e das mães conversando enquanto o culto público solene está acontecendo. E nas igrejas onde não tem esse recurso, porque algumas igrejas não têm esse recurso do berçário, para você ir lá, acalmar. O que você faz? Levanta. Né? O conselho que eu dou a toda mãe que tem bebê, senta lá atrás. Porque aí você não precisa desfilar pela igreja inteira para sair quando o neném está chorando. Então já fica lá atrás. Chorou, levanta, dá uma sacudidinha, né? Bebê é difícil. Realmente é difícil. Não é simples, é fácil. Não é simples, é difícil, não é fácil. Mas requer de nós investimento. Então, levanta, sacode, senta de novo, né? Treine o seu filho a orar. A gente tem um bebê lá na igreja, recém-nascido, o xodózinho da igreja no momento. E a mãe dele falou para mim, ela ainda não tinha ido à igreja a primeira vez, ele não tinha um mês, ele estava indo para o segundo mês. E ela falou para mim, a gente está tentando coordenar as mamadas dele, para ele mamar assim que sai de casa e só mamar depois no final do culto, porque a gente quer que ele aprenda a ficar no culto. Eu falei, gente, coisa mais linda. Então ela estava treinando as mamadas do menino para que ela não precisasse sair. Então conforme o seu... É claro que isso aí é só quando a mãe é muito disciplinada, talvez o primeiro filho, né, no sétimo talvez seja mais difícil, no quinto seja mais difícil, né? Mas quando você puder fazer isso, ótimo. Não deu para fazer, vai lá fora, amamenta. Mas chega uma idade que a criança não precisa mais disso. Que a criança fica 1h30 sem comer e, gente, não morre. Incrível. Não morre. Culto não é lugar de comer, não é lugar de beber, não é lugar de espalhar biscoito, não é hora de abrir a lancheira, fazer um piquenique. Não é lugar disso. Precisou fazer... É claro que tem criança pequena, tem crianças que têm problema, não podem ficar sem comer, tem criança que tem... Eu não estou falando das exceções, tá? Vai lá fora, alimenta a criança e volta. Próximo. Bota para fazer cheia, a gente vai falar isso agora, que são as crianças que vão até os 3 anos de idade, exatamente isso aí. Lembre-se de que seu filho entende muito mais do que aquilo que você supõe. Nessa fase, você vai começar a travar uma queda de braço com ele. Quando ele começa a andar, a coisa fica complicada, né? Eu brinco que criança só devia ganhar perna aos 3 anos. Que é quando tem um pouco de juízo na cabeça, né? Mas eles ganham perna antes de ter juízo, então a gente fica louca, né? Então essa fase, até os 3 anos de idade, é uma fase muito difícil. E é uma fase de treinamento. Ele vai ter que aprender que ali é lugar dele sentar. E, gente, senta e fica. Porque quando vai ao cinema ver filme de adulto com os pais, porque tem pais que levam, e é de interesse dos pais, as crianças ficam. Eles falam, só mais um pouquinho, aguenta aí, já vai terminar, a gente já vai sair. E as crianças ficam. Tá? Então a gente precisa ir treinando os nossos filhos. Nesse período, é o período que você vai precisar começar a usar a vara se for necessário. Né? É o período que se... Até os 3 anos, conforme ele está maiorzinho, não bebê, né? Vocês entendem, mas uma criança de 2 anos e meio, 3 anos de idade, uma criança de 3 anos de idade pode escrever uma tese sobre o que é desobedecer pai e mãe já. Né? Eles são expertos nisso. Né? Então, nessa idade, você vai começar a ter que falar, olha, ou você sossega, ou você para, ou você vai ser disciplinado. Por quê? Porque você está me desobedecendo.
né? Eu mandei você parar de fazer isso, isso e aquilo, você não parou, então você vai ter que ser disciplinado. E aí, conforme elas forem crescendo, a nossa preocupação não vai ser só mais de elas ficarem quietas, porque elas vão aprender a ficar. Se você ensinar... Gente, não diz pra mim que não consegue. Não me diz. Porque eu tive 4 pestes. Então não diga que seus filhos eram calminhos. Não eram calminhos. Eles não eram. Eles eram terríveis. O apelido do Lucas na igreja era Lulu Furacão. Pra você ter uma ideia. Eles não eram fáceis. Então não é dizer, porque depende do temperamento. Não depende do temperamento da criança. Depende do que a gente quer ensinar para eles. Então não foi simples, não foi fácil. Agora não me diga que não consegue, porque consegue. É difícil? Pois é, nessa fase a gente começa a querer distrair os nossos filhos. Então é muito interessante que a gente primeiro ensina a distrair para depois ensinar a concentrar. É uma doideira, né? Primeiro a gente ensina eles a levar brinquedo para a igreja, a ficar brincando de carrinho, para depois dizer, não, meu filho, aqui agora é a casa de Deus, né? Antes não era não, agora é. Né? Então muito cuidado com isso. Eu sei que se você tem um bebezinho no colo, ele vai mexer com sua blusa, ele vai mexer com seu cordão, isso é joia, não tem problema, né? Ele vai mexer no seu relógio. Agora não costuma ele levar um objeto físico, um chocalho, um brinquedo mesmo, para ele não associar aquele lugar com os brinquedos que ele tem. Igreja não é lugar de brinquedo. Aí a gente chega a extremos, como uma igreja que eu fui uma vez, que eu estava entrando e o menininho de 4 anos estava sentado com o tablet assistindo Galinha Pintadinha, o culto rolando, e o menino com um fone de ouvido e a Galinha Pintadinha. Quando é que essa mãe vai dizer para ele, então filho, agora não dá mais? O que esse filho vai responder para essa mãe? Vocês estão entendendo? Então tudo que a gente for fazer com eles, a gente tem que ter o cuidado de pensar assim, eles também estão diante do grande rei de toda a terra. Eles precisam aprender a se portar. Eu não estou aqui para entretê-lo. Como é que eu posso fazer para ajudá-lo a se concentrar? Então, se você pretende dar papel e caneta para o seu filho, faz igual uma mãe que tem lá na igreja. Manda ele desenhar a pregação. E aí esse menino desenha. Fogo caindo do céu, é a praga, os flagelos. É uma onda você ver os desenhos desse menino. Não é? Fernanda sabe. É uma onda você ver. Porque ele vai desenhando e depois ele conta para a mãe o que é o desenho. E o que o pastor disse a respeito daquele desenho. Né? O que é isso? É uma mãe que não quer que encha a paciência dela e dá qualquer coisa para desenhar aí, menino? Não. É uma mãe que está preocupada. Isso aí, esses dias ela já falou para mim. Tirei já, acabou. Já está bem grandinho, já fez 6 anos. Acabou a brincadeira. Ainda não escreve, ele ainda não escreve, mas está quase. Mas já está bem grandinho, eu já vejo que ele se concentra muito para outras coisas, acabou a história do desenho. Então aquilo foi só um artifício que ela usou um pequeno período de tempo, acabou com a brincadeira. Agora tem gente que leva Barbie para pintar no culto. Não é momento disso, gente. Gente, se não é momento disso para nós, não é momento disso para os nossos filhos. Nossos filhos fazem parte do povo de Deus, do povo da aliança. Tá? E aí, quando eles ficam maiorzinhos, pode passar. Aí vem uma nova fase, né? Dos 4 anos até a alfabetização. Aí a gente vai passando, eles vão estar bem naquela fase em que eles estão sendo influenciados por tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Muita tecnologia, muito jogo de videogame, muita coisa muito rápida, muitos flashes muito rápidos. É difícil eles aprenderem a se concentrar. Então nós vamos ter que ensinar isso a ele. Já é momento de ficar de pé, fica de pé. Vai ler a Bíblia, é um barato. Você vê criança assim com a Bíblia. A Bíblia está de cabeça para baixo. Ele não sabe ler, mas ele está lá em pé, com a Bíblia dele. Por quê? Porque o povo de Deus, do qual ele faz parte, porque ele faz parte daquele povo, está de pé, lendo a Bíblia. Está em pé, cantando. Está em pé, orando. Não está deitado com as pernas para cima, enquanto está todo mundo. Não. Ele faz parte do povo. Isso dá um senso de pertencimento impressionante para essas crianças, né? Então vamos lá. Treina a criança a participar de todos os momentos litúrgicos e tal, né? Os nossos filhos, eles são membros do corpo de Cristo, e os nossos filhos, como membros do corpo de Cristo, estão ali para servir a Deus em culto público. Então ensina isso a ele. Ensina isso em casa e ali no momento, né? E aí nós vamos para as crianças já alfabetizadas. Aí nessa fase a gente já vai começar a colher frutos, tá? Então se você lutou esses 6 anos,
Agora você vai ganhar uma carta de alforria deliciosa, que é o seu filho com um bloquinho e com uma caneta, anotando. Primeiro, o que eu fazia com os meus? Eu fazia com os meus assim: anota palavras que você não entender. Era uma onda. Porque terminava a pregação, vinha Davi: mamãe, tem umas perguntas para te fazer. Fala, Davi, o que é aliás? Eu crente que vinha uma baita pergunta teológica, né? O que era propiciação? Não, o que é aliás? Aí eu ia explicar o que era aliás para ele. Então, o que eu fazia com ele? Como ele ainda não tinha, ele ainda não formulava frases, ele era muito pequenininho, eu dizia a ele: toda vez que o papai disser uma palavra que você não entendeu, você anota. Mas junto com aliás, um dia veio circuncisão, aos 7 anos de idade. Opa, circuncisão. Eu já devia ter explicado, ele não era grandinho ainda para guardar, mas uma oportunidade de explicar o que é circuncisão. E assim, nós fomos desenvolvendo neles o hábito de anotar os pontos, os versículos, e de fazer o que todos os reformadores e os puritanos faziam. Acabava o culto, durante a semana, o que a gente faz no culto doméstico? Lembra do que foi pregado, lê novamente o texto da pregação. E aí, a Joaninha tem a anotaçãozinha dela lá. O que você aprendeu? O que você entendeu? E aí ela ia lá e... olha, gente, é uma experiência deliciosa. Pegar esses caderninhos e olhar. É impressionante você ver como que na idade dela, ela teve entendimento de coisas que eu levei muito tempo para ter. É impressionante como que quando a gente minimiza o poder de apreensão e de entender da criança, a gente dá pouco para ela, a gente dá leitinho, elas vão ficar mirradinhas, vão ficar só com leitinho. Mas quando você vai dando comida consistente, elas vão respondendo a isso, né? Então agora, depois de alfabetizados, é a hora já é uma nova fase. Agora você não está mais senta e fica quieto. Agora eles já estão treinados. Agora eles já estão, uma seda. Já sabe que antes de chegar da igreja tem que fazer xixi, tem que beber água, que a mamãe não vai deixar sair na hora do culto, porque ninguém morre sem fazer xixi 1h30. Já sabe que não vai beber água. Aí um dia eu fiquei com a filha de uma amiga minha no culto, era muito engraçado. Ela falava assim: tia, tá o seu banheiro? Eu dizia: não, agora não é hora, você foi antes. Aí ela: então eu quero ir com a minha mãe. Agora não, pastor tá perguntando. Ai, minha barriga tá doendo. Eu falei: vai doer até o final do culto. Agora fica quietinha e olha pro pastor. No instante ela arrumou uma dor na barriga para poder sair do culto, né? Mas essa menina estava sendo treinada pelos pais. Então quando eu disse: não, você não vai sair, ela esgotou os argumentos. Se fosse uma criança que não estivesse sendo treinada, ela ia abrir o bocão a chorar, né? Fazer um escândalo na igreja. Ela ficou quietinha. Então, a partir de agora, essa primeira etapa, que é a etapa de treinamento, a etapa mais difícil, já foi vencida. Agora você vai poder investir pesado em cima da pregação que foi dita na vida dos seus filhos, né? E se você não fez isso, se você não treinou, você não vai poder fazer isso, né? Você não tem como fazer isso, né? Então, deixa o seu filho saber que quando vocês chegarem em casa hoje à noite, você vai querer saber o que ele aprendeu e a dúvida que ele teve. Deixa ele saber disso. Isso vai ajudá-lo a prestar atenção no que está sendo falado, né? Nunca subestime a inteligência dele, né? E aí, como é por último, né? Por penúltimo, pode passar. Como é que nós, como igreja, então, podemos ajudar as mães de crianças pequenas, né? O papel da congregação, isso é um papel primordial. Porque tem dois extremos. Tem aquelas mães sem noção. Sabe mãe sem noção? Que a criança começa, não é, 40 minutos a mulher não sai da igreja. Tem a mãe sem noção. E tem as pessoas que também não estão dispostas a passar um certo desconforto. Que no primeiro já olha de cara feia. Vocês entendem? Tem que ter um meio termo. Até que a criança possa se adaptar a ficar na igreja. Por isso que eu falei no começo que a gente tem que se policiar para a gente ser disciplinado. Então, quando a criança chorou, não olhe para trás, gente. É só uma criança chorando. Ninguém está cortando o dedo dela, ninguém está maltratando. Não, é sua mãe, é sua pirraça. Não precisa olhar para trás. Provavelmente você até sabe quem é a criança que está chorando. Então não precisa olhar para trás. Que aí você olha quem está lá, olha o pobre do pastor já se perdeu na pregação, né? Tirou totalmente a concentração do pastor. Então a igreja tem que ajudar. Então, ao mesmo tempo que as duas coisas, ao mesmo tempo que os pais têm que ter simancol, tem que ter noção que tem hora que tem que levantar,
A igreja também tem que entender que não é qualquer da criança que a mãe tem que sair da igreja, né? Que a mãe tem que... Outra coisa, evita brincar com as crianças da sua amiga. A pobre levou 35 minutos para fazer as crianças ficarem quietas. Aí chega você e fala: ai, bebê, quer o brinquedinho da tia? Né? Aí você atrapalha tudo que a pobre mãe fez naqueles minutos. Então, não é hora de brincar com a criança. Eu lembro de isso, é muito legal. Quando você aprende isso, eu aprendi isso numa igreja, quando eu estava começando a ter meus filhos. Então, eu estava com Israel uma vez. Lucas pequenininho e Israel bebê, com 8 meses. Aí ele começou a chorar, eu fui no último banco e fiquei sentada ele para frente, assim, segurando ele, sacudindo ele, né, e o pastor pregando. E aí a menina que estava sentada no último banco virou para trás e foi mexer com ele. O pastor falou: então, Marcelo, terminou? Quando você terminar, eu volto a pregação. Eu morri, né? Morri 3 vezes ali. Assim, não foi culpa minha, ok. Mas o que ele estava fazendo ali? Ele estava ensinando a igreja que aquela criança não era uma parte importante do culto. Aquela criança devia ser solenemente ignorada. Só quem tinha que se preocupar com ela era eu, que era a mãe dela. As pessoas deviam estar prestando culto a Deus, olhando para frente. Então, a nossa postura vai ajudar muito. Porque quando ela mexeu com ele já estava calmo agora, ele já se agitou de novo. Então, nós precisamos evitar fazer essas coisas. Outra coisa que a gente pode fazer: fica atento às mães de muitos filhos. Seja solidária. Senta perto. Senta perto. Fica com o mais novinho um pouquinho. Segura quando ela for levar o outro para dar mamar, né? Então, nós somos um corpo, né? Então, a gente não pode só querer que a pobre lá com 4 crianças, todas com menos de 5 anos de idade, fiquem quietas para eu poder assistir o culto em paz, né? Eu preciso me envolver como igreja nisso também, né? De dar o meu suporte. Isso não significa levar a criança lá para fora para brincar com as adolescentes da igreja. Isso não significa levar a criança lá para o último banco para juntar 5 meninas para ficar brincando com ela na hora do culto. Não é isso. É sentar ao lado da mãe, para que aquela criança acostume a ficar perto da família, perto da mãe, ou sei lá, no banco da frente, sei lá, mas ajude aquela mãe a permanecer na disciplina que ela está dando ao filho, né? Não tira a criança de perto da mãe para estragar a criança, enfim. E por último, os doces frutos que colhemos. Talvez a essa altura você esteja sendo tentada a pensar que seria preferível que o seu filho amasse o culto espontaneamente. Né? Que delícia seria sua filha de 3 anos falar para você: mamãe, não vejo a hora de passar 2 horas sentada de perninha cruzada ouvindo o pastor falar. Ela não vai dizer isso, nem aos 3, nem aos 5, nem aos 10. Ela não vai dizer isso, né? Então a gente precisa aprender que essa é uma obrigação nossa, desenvolver o hábito neles. E nós é que somos instrumentos de Deus na vida deles, para que Deus faça a sua obra. Por isso, não desanima. Investe, chora, ora, disciplina, conversa com seu marido, conversa com seu pastor: o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo de errado, né? Essa é a pergunta que toda mãe de criança pequena se faz: onde é que eu estou errando? Eu não sei mais o que fazer com esse menino, né? Peça ajuda às mulheres mais velhas da sua igreja. Aí eu vou dizer, reproduzindo o que Joel Bick fala nesse livro aqui, o Evangelho para os Filhos da Aliança: trabalhe pela alma dos seus filhos como se a salvação deles dependesse de você. Como se... Porque não depende. Depende da ação do Espírito Santo de Deus. Mas trabalhe tão arduamente pela salvação dos seus filhos, para que ele ame o culto, para que ele ame a palavra de Deus, para que ele ame o culto doméstico, para que ele ame a leitura bíblica. Trabalhe tão arduamente como se disso dependesse a salvação deles. E outra palavra de consolo: se eles virem o amor que você tem pelas coisas de Deus, muito provavelmente eles vão te imitar. É isso que Deuteronômio fala. Abra comigo, Deuteronômio, capítulo 6. Lá no versículo 6, ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E aí continua:
Só que eu queria que você pulasse comigo para o verso 20, que diz assim: quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor... Qual é a palavrinha que está aí? Nosso Deus vos ordenou. Aquele filho chama o seu Deus de nosso Deus. Aquele filho entendeu que tudo que está acontecendo ali faz parte dele, é dele. As promessas também são para ele. Então, o que são esses estatutos, papai? Me explica. Ele ainda é uma criança, ele está perguntando ao pai: o que significa tudo isso? O que são os estatutos e os juízos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, queridas, e nos ajude a nos ter paciência com os nossos filhos e com os filhos dos outros, né? Para que nós possamos ter a graça de ver os nossos filhos amando o dia do Senhor, amando ir ao culto, amando ouvir a pregação, amando conversar sobre a pregação. E isso, em parte, está nas nossas mãos. O papel de ensiná-los a amar o dia do Senhor e a amar o culto. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor não exclui os nossos filhos desse momento que é tão solene, que é um momento onde o Senhor resolveu se mostrar à tua igreja através da pregação, que é o momento do culto. Lá no Salmo 133, quando ele fala como é bom e agradável os irmãos viverem em união, ali está falando do culto solene, como é bom esse momento. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, é como o orvalho no Monte Sião que gera vida. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Que preciosidade, ó Deus, é sermos chamados a fazer parte do culto ao Senhor. Que preciosidade isso é para nós, ó Deus. E que alegria temos de ver os nossos filhos conosco nisso, Senhor. Isso é um privilégio que nós teremos que te agradecer eternamente, ó Pai. Podemos olhar para o lado e ver agora adultos, aquelas crianças que nós tantas vezes insistimos para ficar quieto, para abrir a Bíblia. Agora vemos esses adultos amando o Senhor, temendo o Senhor, desejando, às vezes até mais do que a gente, que o domingo chegue logo, para que ouçam a tua palavra e sejam edificados por ela. Muito obrigada por isso, Senhor. Isso é bênção vinda da tua mão, ó Deus. Mas, Senhor Deus, a tua palavra ela também nos conclama a usar os meios que o Senhor estabeleceu para isso, ó Deus. Lá em Romanos 10, a tua palavra fala que a fé, ela vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo, que ali é a exposição da palavra de Cristo. Então a fé só poderá vir ao coração dos nossos filhos através da pregação do Evangelho, Pai. E é no momento do culto em que os nossos filhos são expostos, até os 10 anos de idade, 1040 vezes, a proclamações do Evangelho salvífico de Cristo, Pai. Nos ajuda a entender a importância disso na vida deles, ó Deus, e nos ajuda a contribuir para que eles, Senhor Deus, sejam edificados a cada domingo, por menores que sejam. Nos ensina pelo menos uma palavrinha nova, um versículo novo, uma doutrina nova, ensinar aos nossos filhos a cada dia do Senhor. Esse é o nosso desejo. Dá-nos paciência, dá-nos, Senhor Deus, persistência, que muitas vezes é necessário, porque muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Dá-nos também uma igreja que se preocupe conosco e com nossos filhos, em ajudá-los a guardar o dia do Senhor e a prestar culto ao Senhor, como toda criatura é obrigada a fazer diante de Ti. Dá-nos a Tua graça, precisamos disso, em nome de Jesus. Amém. Uns 5 minutinhos para pergunta. Se você tiver alguma pergunta que eu possa ajudar, 5 minutinhos. Sim. Então, assim, se sua vontade muito, Sim. não ir ao curso, Sim. estudar para o concurso e não ir ao curso. Sim. Então, isso tudo vai ter que ajudar isso na frente. Exatamente. Isso que a Sibeli falou é muito importante. Às vezes nós ensinamos errado a eles e depois queremos cobrar.
Né? Então, ele não estudou na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não estudou. Então, é engraçado que o quarto mandamento, ele trata do dia do Senhor, mas ele também trata dos 6 outros dias. 6 dias, trabalharás e farás toda a tua obra. É uma ordem. E aí você não faz o que você tem que fazer nos 6 dias, quer fazer no dia do Senhor. Aí a mãe fala, eita, mas se ele não for, ele vai ficar reprovado. Que pena. Que pena, ele vai ficar reprovado. Porque domingo não é dia de estudar, domingo é dia do culto ao Senhor. Então isso parte de nós. Realmente isso parte de nós. Né? É porque às vezes a gente não está ligado nisso. Né? A gente acha que é porque é pequenininho. Tudo é porque é pequenininho. Porque é pequenininho não tem problema. Né? Então só porque ele é pequenininho, então amanhã ele tem uma prova muito importante. Eu não vou ao culto à noite não, porque ele é muito pequenininho, né? Amanhã ele tem uma prova importante no ABC. Ele tem uma prova muito importante na alfabetização amanhã, e é muito importante, e aí ele não vai no domingo à noite. O que a criança está aprendendo com isso, gente? De forma empírica. Você não vai chegar para ele e dizer, não se importe tanto com o dia do Senhor, tem coisas mais importantes do que o dia do Senhor. Você não vai dizer isso aí. Mas as suas atividades durante o dia do Senhor, a forma como você encara o culto, vai ensinar para ele como ele deve encarar o culto. Né? Então isso é realmente muito importante. Não adianta a gente querer cobrar deles mais tarde o que a gente não deu aqui na frente. Né? Lá na frente o que a gente não deu aqui atrás. Né? A gente precisa ser consistente. Né? Obrigada, meninas, pelo silêncio de vocês. Vocês falam, não foi isso que eu quis dizer. Pelo silêncio durante a palestra. Vocês foram ouvintes muito gentis. Deixa eu mostrar para vocês esse livro aqui. Os 10 Mandamentos, estudos devocionais para as crianças, do pastor Paulo Anglada e da filha dele, Caris Anglada. É um recurso maravilhoso de explicar os 10 mandamentos para crianças, tá? Esse livro é maravilhoso, nos ensina a ensinar o Evangelho para os nossos filhos, a falar das verdades do Evangelho para os nossos filhos. Chama O Evangelho para os Filhos da Aliança, do John Vick, um livro sensacional. E esses aqui mais para crianças pequenas, né? O ABC de Deus para a Vida, devocionais para os pequenos, do John Vick também. E esse aqui, Catecismo Infantil, da editora Os Puritanos, para as crianças bem pequenas. E esse que eu já mostrei para vocês, A Família na Igreja, que trata do que a gente está vendo aqui essa semana inteira.